bem, irmãos, esse assunto vale lembrar que muitos sofrem de depressão devido a problemas patológicos. Isso é extremamente importante antes de falarmos sobre este assunto, que isto fique registrado e claro para vocês. Muitos têm depressão porque têm algum tipo de enfermidade, algum tipo de problema físico que causa a depressão. Existem vários problemas que a medicina relata que levam a pessoa a sentir depressão. Então, muitas vezes não é apenas uma questão emocional. Tá certo? Entenderam isso que eu disse aqui? Muitas vezes não é apenas uma questão emocional. Tudo bem? Falando um pouquinho da etimologia da palavra depressão, é uma palavra latina. É uma palavra nossa, latina mesmo. Que significa abatido ou aterrado. É muito interessante, né? Aterrado, né? O que é uma pessoa aterrada ou uma coisa aterrada? É quando você, por exemplo, aquele pássaro, a ema, ela aterra a cabeça. É isso mesmo? É a ema que faz isso ou não? É o avestruz, né? É o avestruz que aterra a cabeça, né? E nós aterramos um fio de cobre, né? Para ele receber a energia. Ou seja, esconde a cabeça, o avestruz, né, irmã? Esconde a cabeça. Nós escondemos o fio de cobre na terra, ali para ele receber uma descarga e tudo mais. Mas a palavra depressão, no seu sentido etimológico, tem ali o significado de abatido ou aterrado. Mas eu gostaria de pensar um pouco sobre essa questão histórica em si. Historicamente falando, Hipócrates, o pai da medicina, no século IV a.C., ele já falava e já registrou sobre a melancolia. Todo mundo aqui sabe o que é melancolia, né? Então, Hipócrates, ele já registrou sobre melancolia, ele já analisava a melancolia no povo do seu tempo, no século IV a.C. Depois disso, Tomás de Aquino, grande teólogo e filósofo, né? Tomás de Aquino, ele, na Idade Média, ele definia a melancolia como uma tristeza devastadora. Melancolia, ok? No século XIX, eu estou dando aqui um panorama bem big, né? Bem assim, grande, é só bem grande mesmo. Nada profundo, nada detalhado, até porque o objetivo maior aqui não é dar aula de história da depressão. No século XX, aliás, no século XIX, o sentimento de melancolia na Europa era visto como algo glamuroso, algo bom, porque a melancolia influenciava a arte. Então os artistas melancólicos escreviam e desenhavam seus quadros e eram coisas maravilhosas. Mas mesmo no século XIX, nasceu a psiquiatria, que antes do século XIX não existia. Então, no século XIX nasceu a psiquiatria, a psiquiatria, então, ela definiu a melancolia como um estado de tristeza ou uma alienação mental. Aí perdeu um pouco aquela questão glamurosa do meio artístico europeu, entendeu? Principalmente França e etc. e tal. Então, com o nascimento no século XIX da psiquiatria, a melancolia começou a ganhar essa forma de tristeza, uma alienação mental, algumas coisas a mais. Segundo alguns, o termo depressão, ele apareceu pela primeira vez em alguns dicionários médicos em torno de 1860. O termo depressão. E no século XX, agora, só registrando aqui, alguns, mesmo de 1860 para cá, faziam diferenciação entre o termo depressão registrado em alguns lugares da medicina com melancolia. Freud, por exemplo, era um. Mas Freud, ele era um caso à parte, né? Em si, Freud, ele era um que diferenciava a melancolia da depressão. Para ele, o ponto-chave que diferenciava melancolia com depressão era a questão sexual.
Nenhuma novidade, pensando em Freud, né? Nenhuma novidade. Mas no século XX em si, em 1995, a depressão passou a ser considerada uma doença ou um transtorno efetivo ou de humor. Somente no século XX, em 1995, a depressão passou a ser considerada então como uma doença ou como um transtorno afetivo ou um transtorno de humor. Isso nos leva à seguinte conclusão, que na Bíblia não existe o termo depressão. Ok, ficou claro aqui, irmãos? Não existe o termo depressão. Então nós fazemos um anacronismo aqui, quando nós falamos que pessoas ficaram deprimidas na Bíblia, porque o termo depressão não existe nas Escrituras. Mas quando nós olhamos para as características da depressão, o que descrevem como depressão e tudo, nós olhamos para as Escrituras e encontramos lá, então, na palavra de Deus, personagens e passagens e até mesmo versículos ensinando e falando sobre estas características que hoje conhecemos como depressão por causa do DSM-5, que é a fonte oficial para se diagnosticar pessoas com depressão, que, diga-se de passagem, quando não é um fator patológico, é subjetivo, baseado nesse material da psiquiatria. Ok? Então, na Bíblia, nós encontramos várias passagens falando sobre abatimento, por exemplo. Ó, minha alma, por que estás abatida e tudo mais. Nós encontramos várias passagens falando sobre angústia. Várias. Sabe, irmãos, a pessoa pode ter tudo. A pessoa pode ter, a pessoa pode ter tudo à sua volta, todo o dinheiro do mundo. A pessoa pode ter tudo o que ela quiser, mas sempre se vê um grande vazio. Quando a pessoa se vê num buraco sem fim, quando a pessoa se vê sem perspectiva, esse sentimento começa a trazer uma tristeza enorme para o seu coração. Ela começa a ficar sem vontade de fazer as coisas, e esse buraco, esse vácuo dentro de uma pessoa, hoje esse vácuo muitas vezes se torna uma depressão. Ou muitas vezes ela é classificada como uma depressão. Mas eu sempre gosto de falar para as pessoas, e sempre digo para as pessoas, que a depressão nunca nasce do nada na mente de ninguém. Ah, eu estou bem hoje, amanhã acordei com depressão. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Algumas pessoas da Bíblia ficaram tremendamente abaladas em suas emoções. Algumas pessoas da Bíblia ficaram tremendamente melancólicas. E se eu for colocar essas pessoas hoje, eu poderia dizer que essas pessoas ficaram com depressão. Conhecendo o termo como conhecemos hoje, e pegando as características do DSM-5, como está escrito lá. Davi, por exemplo, escreveu muito sobre angústia e solidão. Era um homem segundo o coração de Deus, não era, pessoal? Era um homem que, se você parar friamente para ler a história deste homem para com Deus, você vai falar, caramba, esse cara nunca teve problema emocional. Esse cara nunca teve problemas de sentimentos ruins no seu coração. Esse cara devia ser uma alegria constante. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu tanto sobre angústia, por quê? Porque ele tinha grandes momentos de angústia. Não, ele não teria escrito. Salmo 42:11, por exemplo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Foi escrito dessa forma. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Veja, ele está falando consigo, né? Ele está falando, por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão perturbado? E aí então ele faz um desafio para ele está se desafiando, parece que lutando contra si mesmo. Põe a sua esperança em Deus, Salmo 42:11. Põe a sua confiança em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Mas ele escreveu isso com a alma angustiada.
Quando você lê a história de Davi, você vai perceber momentos assim. Antes dele ter filhos, depois que ele teve filhos. Momentos de pecado em que ele caiu em pecado e depois foi lá o profeta e puxou a orelha dele. Você vai encontrar momentos de angústia de Davi. Elias, nós lemos aqui agora, o que ele tinha? O que ele sentiu? Medo. E medo é uma das coisas que leva pessoas a terem ansiedade, que leva as pessoas a terem depressão e etc. Não é medo de atravessar a rua que é movimentada, não é esse medo que eu estou dizendo, irmãos. Nós temos medo, e o medo é sadio. O medo é necessário. Elias estava com medo de ser assassinado pela Jezabel. É um medo natural. Se alguém falasse para você, eu vou te matar, você não ia ter medo? Mas o problema é que o medo dele ultrapassou a lógica. Ultrapassou a saúde. Esse foi o problema de Elias. Diz o texto que nós lemos no versículo 4, e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, como lemos, sentou-se ali debaixo e orou pedindo a morte. O medo dele foi um negócio tão grande, tão angustiante, que ele sentou ali debaixo e pediu: Deus, tira a minha vida. Se isso não é um sentimento melancólico, um sentimento depressivo, podemos dizer assim, é o quê? Para alguém desejar a morte. Tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu quero morrer e tal e tudo mais. Não era, ele não estava brincando aqui, ele não fazia que nem o Chaves, eu prefiro morrer do que ser atropelado, essas coisas todas. Não, ele realmente estava ali querendo que Deus tirasse a vida dele. Jonas foi um outro personagem, irmãos. Eu poderia falar de vários personagens para você aqui, vários, de pessoas que tinham relacionamento com Deus, mas tinham problemas emocionais fortes e tinham que lidar com esses problemas diante de Deus. Jonas, ele muito descontente com o que tinha que fazer, porque ele tinha que ir até Nínive, para aquele povo que ele não gostava. Ele era racista com aquele povo mesmo, ele não gostava daquele povo, ele chamava aquele povo de vários adjetivos ali, nós encontramos, então, mas ele chega lá no capítulo 4, versículo 3, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Sabe por quê? Porque ele tinha que levar a graça de Deus àquele povo. Mas Jonas é o seguinte, irmãos, ele não estava fazendo aquilo que ele queria fazer, ele tinha que obedecer a Deus, mas ele queria morrer por causa disso. Ele também tinha medo, além de não gostar daquele povo. Nós podemos perceber isso nas falas de Jonas. Só mais um então, para fechar, só mais um personagem. Tudo bem, irmãos? Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Mas ele não deve ser chorão como eu, que choro em filme de super-herói. Não deve ser isso. Jeremias, quando nós olhamos para o seu perfil, nos seus escritos, nós encontramos alguém inseguro. Alguém que se sentia sozinho, solitário. E certa vez, então, lá no capítulo 20, versículo 14 do livro de Jeremias, ele disse o seguinte: olha, maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Por que eu estou vivo? Por que eu não mereço estar vivo e tudo mais? Poxa, isso é um sentimento melancólico, não é? Um sentimento depressivo, não é? Irmãos, aqui nós temos uma coisa a observar que eu acho que é extremamente importante. Pessoal, extremamente importante observar isso daqui. O fato de você ser um crente, o fato de você estar relacionando com Deus, o fato de você estar próximo de Deus, não te deixa imune de ter problemas sentimentais.
Percebeu isso que eu disse aqui ou não? Tudo bem, alguém pode me ouvir aqui e achar que o que eu estou falando aqui é um absurdo. Como esse cara está falando que o fato de uma pessoa estar próxima de Deus, ela pode ter problemas sentimentais? Sim, somos humanos, não estamos na glória ainda. Bom, existem outros personagens que eu não vou falar aqui, mas se estes camaradas estivessem vivendo hoje, eles estariam tomando alguns remédiozinhos para conseguir viver. Por quê? O DSM-5 ia classificá-los com um grau X de depressão, e esse grau X de depressão precisaria ser tratado. Esses profetas que eu disse aqui, esses homens que eu disse aqui, eles foram tratados e foram abençoados.